Bom, os meus ensinamentos, eles têm como base os princípios herméticos e hoje nós vamos falar do princípio da causa e efeito, como é conhecido no mundo hermético a casuística. O axioma que os herméticos trazem para esse princípio é exatamente assim: toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. O acaso não existe. O acaso é uma lei desconhecida de acordo com os princípios herméticos. Ou seja, você cria a sua realidade. Você é o causador do teu futuro. Esse é o tema que eu vou trazer hoje aqui e nesse minuto eu vou te explicar. Eu vou te explicar por que então você desconhece que você é responsável pelo teu futuro. É você quem cria a sua realidade. Se você vir comigo um pouquinho no tempo, você vai entender que esse conceito é antigo. Olha só, dentro das tuas crenças, uma delas, das quais eu vou falar aqui, você tem que conhecer. E aí você vai entender exatamente que você já conhecia essa teoria, mas não aplica. O budismo trata como a lei do karma, ou seja, você tem que pagar algumas coisas nessa vida. Princípio da causa e efeito, se você tem que pagar, se você tem que passar por alguns ensinamentos nessa vida. O Espiritismo fala da reencarnação, ou seja, você vai vir tantas vezes a uma vida quantas forem necessárias para você completar o teu ciclo de aprendizagem. Eu queria mandar um abraço aqui para a Luciana, para o Bruno, para o Freik, para a Tersália, para a Dedé, para Maria Luísa Borges. Um abraço aí para todos vocês, obrigado pela audiência. Estou começando agora a live explicando que esses são conhecimentos que há muito tempo eles chegaram à nossa vida, como a lei do karma, a lei da encarnação e reencarnação. Oi, se você... Olha, Janice, obrigado Janice, Florianópolis, nossa aluna aí do curso de Leis Universais. E se você é cristão, o cristianismo trata dessa lei como um livre-arbítrio, ou seja, você pode fazer o que quiser, desde que você seja responsável. Então, o ensinamento do cristianismo, do budismo, do espiritismo, do hermetismo, todos eles dizem que você é responsável pelo teu dia seguinte, e eu digo que você é responsável pela sua realidade. Agora, presta atenção, eu vou te dizer na prática o que ocorre no teu dia e você nem percebe. Tudo que você fala, reclama, pragueja, né? Tudo que você faz, você apenas está reforçando esse teu sentimento que o teu cérebro ele vai entendendo, ele vai assimilando como uma verdade. Então aquela raiva que você tem, aquele momento que você liga para uma pessoa e pragueja, né? Se você faz isso constantemente, o teu cérebro vai entendendo que isso é uma verdade. E ele entende, ele acredita, ele vai então entender que medo, insegurança, doença são coisas reais na sua vida, porque você repete esse comportamento, você repete esse pensamento. Dessa forma, então, é como que você implantando uma memória de uma lembrança que fica chegando você a toda hora, né? Você não vê a hora de falar com aquela pessoa e descarregar, você não vê a hora de contar para uma pessoa como você está insegura e doente. O teu cérebro vai entendendo que aquilo é uma memória dentro de você. Essa memória, então, que o cérebro entende que é verdade, porque você tem esse comportamento repetitivo, ela vira um padrão no teu corpo celular, no teu corpo molecular. É como se o teu corpo, então, a tua célula, o teu sangue, eles começassem a vibrar com essa energia da fofoca, da injúria, do medo, da insegurança, do momento que você reclama. Então o teu cérebro acredita que é verdade, porque você trabalha dessa forma, você vive dessa forma, ele começa a vibrar o teu corpo dessa forma e você não percebe, mas na realidade você está contaminada, né? As tuas moléculas, a tua energia já está contaminada por essa negatividade. Então, tudo que você fala acaba sendo agregado molecularmente no teu corpo. Um abraço aí para Simone que entrou, Mislane, a Lari, obrigado aí pela audiência. Aproveita e aperta na setinha do lado, manda para a pessoa que tem que escutar isso aí e você vai entender
nesses minutos aqui, minha live é bem objetiva e eu vou te explicar por que você repete padrões, porque você anda em ciclos. Então você pragueja, reclama, fica insegura e isso vai indo para você mesmo, porque o teu cérebro acredita que isso é uma verdade. Tuas moléculas, então, Wilcon Sei, obrigado pela audiência, boa noite. E aí, mais cedo ou mais tarde, o teu corpo está impregnado com essa energia e isso acaba voltando para você. Então isso é na realidade, na prática. Eu estou te explicando o que acontece no dia a dia, por que você fica impregnada e isso volta na tua cabeça a toda hora e você não consegue, às vezes, dormir, comer, relaxar. Porque o teu cérebro acredita que é verdade de tanto que você fica pensando, de tanto que você fica falando. Eu vou te explicar então como é que isso ocorre energeticamente. Se você já ouviu falar em Einstein, né? Einstein, ele é criador de uma teoria, né? No planeta, no mundo, nós só conhecemos duas teorias. A teoria da gravidade de Newton e a teoria da relatividade de Einstein. Nos últimos anos da vida de Einstein, mais preciso, nos últimos 10 anos da vida de Einstein, ele começou a escrever uma teoria unificando a física quântica com a mecânica quântica, que é a teoria da relatividade com a gravidade. Volta lá e pesquisa, teoria das cordas. Einstein, então, afirmou que ao nosso lado, no ar, existem filamentos que vibram. E essa vibração, ela funciona como se fosse uma corda de violão. Há uma ressonância no ar, no campo, na cidade, no planeta. Então você vai falando, em volta de você fica vibrando por esses filamentos de quarks que são invisíveis. Então, nesse momento, né, fisicamente falando, contando cientificamente o que acontece, quando você pragueja, quando você reclama, quando você não gosta de uma situação, além do teu cérebro acreditar que isso é verdade, você movimenta a energia ao teu lado, na tua casa, no teu local de trabalho, dentro do teu carro, e você vive então essa vibração. Se você quer conhecer um pouquinho mais, vai lá e pesquisa teoria das cordas de Einstein, né? Tudo que você fala fica impregnado no campo à tua volta, no campo vibracional. E se você quer saber de mais uma coisa, Einstein falou assim: só depois de 100 anos da minha morte é que o homem vai entender o que eu estou falando, né? Nós não temos a capacidade cognitiva de entender ainda essa teoria que Einstein deixou escrita. Aliás, agora está sendo pesquisada como a teoria do tudo. Muito bem, então você já aprendeu duas coisas aqui. A primeira é na vida prática. Quanto mais você reclama, quanto mais você pragueja, mais você fica impregnada nas tuas células. E eu falei para você que, de acordo com a lei da física, o campo à tua volta também fica impregnado. Então agora eu vou te contar o que acontece. O teu dia de hoje, ele é fruto das tuas falas, da tua vida do passado. Então, se há 10, 20, 30 anos você acreditava em alguma coisa, isso veio forte hoje na tua vida. E o que nós vamos fazer então é melhorar daqui para frente. Se hoje eu sou fruto da minha crença do passado e olha a situação que eu cheguei hoje, não tenho como administrar as minhas emoções, os meus pensamentos, então agora eu quero melhorar o meu futuro. Essa é a dica que eu vou te dar hoje aqui. Você é fruto do teu passado. Então, quem sabe você ser a dona do teu futuro? Bom, o que nós podemos fazer, então, para melhorar a nossa frequência, tanto do pensamento, quanto da fala, quanto da energia à nossa volta, para que no futuro, então, eu possa ser recompensado com paz, prosperidade, saúde, segurança, felicidade. E sair dessa minha rotina de injustiça, depressão, né, insegurança, doença, né? Temos que mudar o padrão, então, do meu pensamento, da minha energia aqui no dia de hoje. Eu costumo falar que você é responsável pela sua realidade, ou seja, você cria a sua realidade. Anota aí essa frase, você cria a sua realidade. Infelizmente, você não sabia disso, porque isso acontece no campo do inconsciente. Mas a partir de agora, então, eu vou te dar umas dicas para isso acontecer. Eu chamo isso de transmutação. No mundo hermético, transformação é você mudar a fórmula. Transmutação é mudar a essência. São essas as dicas que eu vou te dar agora, então, para que você, a partir de hoje, comece a observar
como está o seu comportamento de crenças, porque isso vai virar uma doença no futuro. Assim como hoje você tem a tua negatividade, a tua insegurança fruto do passado, se a gente não corrigir isso rápido, não corrigir isso hoje, você vai ficar um pouquinho pior no futuro e vai te trazer a doença. Anota aí então, todas as lives de quarta-feira eu deixo dicas, são lives aqui rápidas, objetivas, eu vou direto ao ponto, então já vou te trazendo aqui a dica para que você anote então e a partir de agora mude a tua vibração. Bom, eu estou falando de crenças, eu estou falando de pensamentos, né? É aquilo que você acredita que nós vamos ter que mudar. Primeiro passo, observa então o que te irrita, o que te incomoda, o que te deixa com raiva, furiosa, com medo, nervosa, suando, né? Insônia. Tudo isso que você não controla, que é um sentido negativo, ele vem de uma crença do passado que você não sabia e hoje ela pode chegar através de uma doença física, uma doença emocional. Então, observa esses sentimentos, porque nós vamos ter que mudar a crença desses sentimentos. Se você quer mudar o teu futuro, se você quer mudar a tua realidade, lei da causa e efeito. Não existe causa sem efeito, não existe efeito sem causa. Um abraço para Roseli, para Rafaela, para Júlio, obrigado aí pela audiência. Eu estou na primeira dica. Observa aquilo que te irrita, que te incomoda, porque se nós não fizermos a transmutação agora, isso daí pode virar uma doença no futuro. Segundo passo, você tem que entender por que você fica irritada, por que você fica com raiva, por que aquilo te incomoda. E eu vou deixar uma pergunta para você aí então. Você acredita que é o outro que te deixa com raiva? Que é o teu filho, que é o teu marido, que é o teu chefe, que é o teu vizinho, que é o telefonema, que é o feirante? São essas pessoas que te deixam com raiva e irritada? Então você está errada. É você que fica irritada. Se você quer fazer a correção, você tem que parar de colocar a culpa no outro. Primeiro observe o que te irrita, o que te deixa com medo, insegura, com raiva. Depois você vai ter que entender que não é a situação, a outra pessoa, o desconforto que te deixa dessa forma. Você tem que entender que essa não é uma crença boa e você tem que começar a falar da seguinte forma. Realmente, sou eu quem fico irritado com o tênis que você deixa na sala. Não é você que me deixou irritado, né? Sou eu quem fico nervoso por ter que tomar conta do cachorro. O cachorro não tem poder para te deixar nervoso. É você quem fica nervoso, você quem fica irritado, você quem fica com raiva, você quem fica inseguro. Vamos mudar essa fala. Bom, então você já entendeu. Ah, Cássia, um abraço aí, Cássia. Eu li sua mensagem aqui. Um abraço para sua mãe também. Espero que ela esteja bem. O terceiro ponto, então, você vai ter que mudar a conjugação do verbo, já que você entendeu que não é o outro que te deixa furiosa, o outro que te deixa com medo, o outro que te deixa insegura, é você quem fica. Você vai ter que começar a mudar o tempo verbal da tua fala, porque hoje nós estamos tratando de uma correção no campo mental. A gente está falando de causa e efeito. Você quer mudar o futuro da tua vida. Então você vai ter que mudar o tempo do verbo, vai ter que mudar a frase. Chega de falar que é o filho, o marido, o cachorro, o chefe, o trânsito, o buraco na calçada, a atendente da loja, o padeiro. Chega de colocar a culpa no outro. Se você ainda quer continuar com essa linha, daqui para frente você vai ter o mesmo problema. Bom, então primeiro você observa o que te irrita, depois você começa a entender que é você quem tem que mudar, é você quem fica com raiva. Tera, um abraço, Luciana também, obrigado aí pela audiência. Aí você começa a conjugar o verbo, né? Sou eu quem fico irritado, sou eu quem fico com raiva, sou eu quem fico com medo. A partir daí você começa a entender que não é o outro tem o problema dele. Se o outro deixou o tênis na sala, o problema não é teu, o problema é de quem deixou o tênis na sala. Deixa o tênis na sala lá, é ele que tem que tirar. Se não tem quem ajude você a lavar a louça na pia, deixa a louça na pia. Não fica se martirizando. Oi, Mariana, Seven Insight. A Tera também, Oliveira entrou aqui. Obrigado.
A Mariana é uma amiga da gente aqui de grupo de live. Seja bem-vinda aqui. Então você tem que entender que o comportamento do outro, ele não pode interferir na sua vida. Então para de se preocupar com o que você acha que é o outro que te incomoda. Vamos começar a ser um pouco egoísta. Então nesse quarto passo, essa quarta dica, você fica um pouquinho egoísta. Você começa a olhar para você. Eu não vou me irritar mais pelo tênis que ficou na sala, pelo horário que meu filho chegou, pela louça que está na pia, pelas atividades que meu chefe me passa. Seja um pouquinho egoísta, pense em você, porque você está numa fase de autocontrole. Você vai entrar numa fase que você tem que mudar a tua crença. E aí, se ele fez aquilo, o problema não é meu, né? Essa fase de egoísmo, então, é para você se tornar mais forte, mais poderosa. Você tem que admitir, então, que o outro não tira a tua paciência. Bom, o sexto passo aqui, então, você vai ter que mudar o teu comportamento, já que você está começando a mudar o teu mental. Eu trago, então, aqui várias dicas de como você tem que mudar o teu pensamento, né? Nada, então, de ficar culpando o outro. Tá andando na calçada, tem um buraco na calçada ou uma pedra, e você vai e pisa no buraco, ou na poça d'água, ou torceu o pé, não pragueja o dono da casa, né? Pensa da seguinte forma: eu acho que o dono da casa não viu esse buraco, porque se você praguejar o dono da casa, que calçada horrível, toda vez que eu passo aqui é a mesma coisa, você não está mudando o teu comportamento. Entrou numa loja, num supermercado, foi mal atendido, para de praguejar a atendente, né? Pensa da seguinte forma: talvez ela não está num dia bom, por isso que ela não me atendeu bem. Então, a partir desse momento que você vai deixar a situação de lado e pensar em você, ou, por exemplo, você quer atravessar uma rua e o trânsito não para, numa situação normal, você já começa a xingar o motorista do carro, para de praguejar, para de ficar pondo a culpa no outro. Anda um pouquinho mais, vai até uma faixa de segurança. Pensa da seguinte forma: hoje não deve estar fácil para ninguém, o trânsito está ruim hoje. Ou, por exemplo, chegou em casa, né? Você está lá vendo televisão, tua filha entrou, deixou o tênis na sala, e numa situação normal aquilo te irrita, e você vai brigar com a sua filha de novo, deixou o tênis na sala, deixa lá. Pense em você, seja um pouquinho egoísta. Nós estamos tentando mudar o padrão energético. E de aí por diante, então, você para de pôr a culpa nos outros, para de ficar nervosa, irritada por aquela situação que não foi você quem causou. E daí em diante, você vai tornar isso mais positivo. Porque todas as emoções, tudo que eu estou falando até agora, eles são negativos, né? Eu falei de insegurança, de praguejar, de ficar com medo. Não, são energias que vibram numa energia positiva, são energias que vibram numa energia negativa. Então agora vai acontecer, vai ocorrer a virada. Eu vou ter que carregar as minhas falas com uma energia positiva. Estou mudando a minha frequência, estou mudando a minha vibração. Eu vou trazer, então, vibrações positivas, né? Eu não vou deixar que o outro influencie mais o meu dia, né? Eu vou dar bom dia mesmo que ele não responda, porque eu estou bem comigo mesmo. Você vai criar as suas frases e vai reverberar. Com o tempo, então, você para de pôr a culpa na tua filha que deixa o tênis, no teu marido que não ajuda a lavar a louça, no teu chefe que te dá muito serviço, que liga para sua casa. Com o tempo você para de criticar o outro, de pôr a culpa no outro e vai assumindo que é você quem fica irritado, é você quem fica nervosa. E você vai tornando isso de uma maneira mais leve, você vai começar a mudar a tua frequência energética até o ponto em que você vai chegar e vai ser mais afirmativo do que negativo. Bom, você que está entrando agora, então, vou fazer aqui um resumo. Se você não pegou essa live inteira, essa live está te ensinando como eu mudar o meu padrão de vibração de causa e efeito. Eu vou gravar, essa live vai ficar salva aqui no Instagram, no IGTV, ainda hoje eu posto, você volta lá e assiste de novo. Ou você vai lá no YouTube, espaço, _ IAM, né? Espaço IAM é o nosso site aqui, o nosso espaço, você pode assistir essa live de novo. Você que chegou agora, eu vou repetir um pouquinho, de uma forma bem rápida, o tema dessa noite. Nessa noite, eu falei para você que você é
o causador do seu dia seguinte, do mês seguinte, do ano seguinte. E se você observar hoje, queria mandar um abraço aqui para o Nelson que está entrando agora, para o Chamorina, o nosso amigo Alex aí. Um abraço aí para todos vocês, obrigado pela audiência. Eu contei nessa live então que o princípio da causa e efeito diz que você é o causador do efeito da tua vida, que se você não percebeu, tudo que você tem hoje foi você que escolheu de uma forma consciente ou de uma forma inconsciente. Então, se hoje você ainda tem medo, insegurança, raiva, foram características do passado que você foi colocando na tua fala, da tua fala foi para o teu cérebro, do teu cérebro foi para as tuas moléculas e você acabou vibrando essa negatividade dentro de você de uma forma inconsciente. E eu contei então no começo dessa live que se você mudar hoje, você consegue transformar a tua vida amanhã, no mês que vem, no ano que vem. Princípio da causa e efeito. Não há causa sem efeito, não há efeito sem causa. Você é merecedor de tudo que você tem hoje, embora muita vibração ocorreu no campo do inconsciente. Eu costumo falar que você quem escolhe a camisa que você veste, a casa que você mora, a profissão que você tem, o trabalho que você está, é você quem escolhe o teu prato de comida, o sapato que você calça. Então, não adianta pôr a culpa no outro. Durante toda a tua vida foi você quem escolheu o teu carro, a cidade que você mora, o homem que você é casado. Você escolheu tudo isso. Então agora não adianta ficar colocando a culpa no cachorro, no padeiro, no vizinho, no chefe. Foi uma questão de escolha, embora muitas dessas escolhas elas foram feitas no campo do inconsciente. Eu vou repetir aqui os 7 passos que eu deixei como dica para que você possa mudar a tua vibração hoje e ter uma vida próspera, saudável, feliz, sábia no futuro. O primeiro passo eu falei para você observar o que te irrita. No segundo passo, eu pedi para que você entendesse que não é o outro o causador da tua irritabilidade, do teu nervosismo, da tua raiva. É você quem fica irritado, é você quem fica nervoso. O terceiro passo, então, você tem que assumir, sou eu, né? O quarto passo, você tem que ser um pouco mais egoísta, tem que deixar e parar de se preocupar muito com o outro. Você tem que se preocupar muito mais com você e pouco com o outro. O quinto passo, então, eu falei que você tem que fazer um exercício. Esse exercício você vai mudar o verbo, né? Não é o outro que te irrita, não é o outro que te deixa nervoso. Talvez ele nem tenha percebido. Talvez o trânsito está muito ruim hoje. Pode ser que ele tinha mais problema do que eu. Muda a tua perspectiva de ver o problema. No sexto passo, você começa a ser mais afirmativa, sai desse momento de negatividade. E aí vem toda a teoria do merecimento, toda a teoria da causa e efeito. Você vai mudando a sua crença, você vai mudando a tua vibração e o campo à tua volta, então, ele muda também. Você começa então a ser merecedor, a ser merecedora do teu pensamento. Essas dicas vão ficar gravadas aqui. Se você não entendeu, você escreve para mim. Vai lá no Instagram, _IAM. Clica no link da bio. Eu tenho um grupo que chama lá, Você Cria a Sua Realidade. Você entra no grupo, deixa a tua pergunta, eu posto todos os materiais aqui das lives de quarta-feira e das aulas que eu dou sobre o Kybalion e as leis universais. Então, teve dúvida? Vai lá, Instagram, _IAM, clica na bio, você entra no grupo, você cria a sua realidade, deixa lá sua pergunta, veja todos os posts que eu coloco sobre esses temas, são temas herméticos, né? Você não encontra essa sabedoria fácil em livros, com pessoas, né? São todos temas tratados em escolas de sabedoria. E se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, vem e faz um curso aqui conosco. Vamos lançar uma turma em maio do curso Psicologia da Alma, para que você possa entender o processo de evolução da alma, que é muito diferente do corpo. No grupo então de WhatsApp eu vou respondendo para você e eu trato de 3 temas. Você cria a sua realidade, é o processo de acessar o campo mental, o campo das ideias, o campo dos pensamentos. Como hoje eu deixei uma dica aqui para você, como você pode mudar o padrão à tua volta, o princípio da causa e efeito, para que no futuro você seja merecedor de algo muito melhor. Então,
você cria sua realidade, psicologia da alma e inteligência intuitiva são os 3 temas que eu trago. Eu me chamo Roberto, eu estou no Instagram do espaço_IM e eu termino essa live de hoje agradecendo a sua participação e o seu tempo sagrado, porque o tempo é aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida. O tempo não volta. Então, muita gratidão pelo tempo sagrado que você teve aqui comigo nessa live e me procura lá no espaço_IM. Namastê.